Fala parceiro, tudo bem com você? Aqui é o Matheus, gerente comercial do Bruna em Eixo, e o nosso intuito com esse vídeo, no módulo de prospecção, é trazer um pouquinho mais de clareza para o seu processo comercial e trazer também para você as nossas vivências, expertises e o que a gente já testou e funciona aqui na nossa empresa hoje. Para esse módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre prospecção, que eu acho que é o princípio, de toda a negociação. Para a gente começar, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o conceito de prospecção. Vamos dividir ela em duas partes, tá? De modo bem simples e genérico, mas para ficar muito claro para vocês. Nós temos a prospecção ativa, que seria o famoso outbound. O que seria isso, Matheus? Nada mais é do que você ou seu time comercial irem atrás do cliente ideal. E nós temos uma outra prospecção chamada de prospecção passiva, que seria o famoso inbound, ou seja, tudo aquilo que chega para vocês, oportunidades ou leads. Mas espera lá, antes da gente falar das prospecções, a gente precisa entender primeiro qual o perfil de cliente que a gente quer conversar. E por isso a gente tem os nossos ICPs. Como vocês já sabem, o Bruna em Eixo tem um ICP claro e principal, que é o público do setor automotivo, seja ele oficina mecânica, borracharia, autoelétrica, auto center e por aí vai. Dentro desse ICP principal, nós podemos dividir em pelo menos 3 ICPs para nos guiar e nortear na nossa prospecção. Eu vou falar como a gente faz aqui, e eu acredito que vai funcionar muito bem para você. Primeiro, nós temos o nosso perfil A, que são as empresas mais bem estruturadas. Trazendo para esse universo de mecânica, são empresas com mais de 7 anos no mercado, que já têm uma equipe de trabalho, seja ela de mecânicos, financeiros, marketing, que tem um faturamento já bacana, legal, mas principalmente o que leva a gente a identificar essa empresa como um perfil A é o seu tempo de casa. Afinal, nada mais acontece hoje com empresas no Brasil do que nascerem e morrerem precocemente. E o que a gente quer aqui com o nosso cliente é que ele nos dê muita recorrência. Então o perfil A é a nossa menina dos olhos. É aquele cliente que quando você for prospectar, ele deve ser o seu perfil principal. Bom, eu falei que a gente tem 3 perfis, né? Então esse seria o nosso principal. A cereja do bolo, aquilo que realmente a gente busca e coloca mais energia. Depois, nós temos o perfil B. Nosso perfil B ele é composto por empresas de cerca de 3 a 6 anos de existência, que já passaram por aquele primeiro momento difícil de uma empresa, de organizar caixa, entender que agora você é um empresário e não mais um CLT. Normalmente ela é composta pelo mecânico e pela esposa. Pode-se ter ali 1 ou 2 funcionários, mas no padrão geral é isso. Essas também são empresas muito bacanas para que a gente possa trabalhar. São empresas que vão considerar bastante recorrência para a gente e elas devem ser a nossa segunda opção quando a gente for prospectar ou direcionar o nosso marketing para isso. E por último a gente tem o nosso perfil C. Pense como se fossem empresas MEI. Vou dar um exemplo muito claro para ficar mais fácil para você entender. Pense naquele mecânico da Fiat, Toyota, Ford, de qualquer grande concessionária, que ele começou a fazer um bico, um extra, ali depois do horário, nos finais de semana, e vamos colocar que ele ganhava ali seus 4 mil reais de salário. Com esses bicos ele começou a ganhar o mesmo 4 ou mais, trabalhando muito menos. E ele viu como uma oportunidade de abrir o seu negócio, afinal, o brasileiro tem uma grande tendência a empreender. E bom, ali ele saiu do seu emprego, começou ainda a trabalhar na informalidade, depois ele abriu um CNPJ, virou MEI ou faz de tudo para se enquadrar no MEI. Esse é o nosso perfil C, ou seja, é aquele cliente que ainda não tem uma maturidade de negócio, não tem uma maturidade financeira e nem tecnológica. Ele é um cliente que vai nos procurar ou que vocês podem eventualmente prospectar? Sim, mas ele não deve ser o perfil de cliente que vocês vão colocar mais energia, tá bom? Isso porque ele é um perfil, como eu falei, que não tem tanta maturidade, principalmente financeira. Então a chance dessa empresa ela decretar falência ou qualquer coisa do gênero nos primeiros 3 anos é muito grande. Bom, parceiro, agora que a gente entendeu qual o perfil de cliente que a gente quer conversar, a gente tem que entender alguns conceitos básicos de como fazer isso, entender um pouco melhor sobre a persona que a gente vai falar. Ou seja, lembre-se que todo CNPJ ele é composto de CPFs. Então a gente precisa entender tanto o ambiente corporativo dessa mecânica, quanto as pessoas que respondem por ela ou trabalham ali. Lembre de uma coisa, tá? O dono de oficina mecânica, normalmente ele não procura um sistema. Por isso que a prospecção ativa ela é tão interessante e funciona tão bem assim para a Bruning também, tá?
Normalmente, o dono de oficina, ele não vai conseguir sozinho, muitas vezes, identificar um problema da sua operação, ou como ele pode aumentar a sua produtividade, ou como ele pode acelerar o seu dia a dia, ou até mesmo aumentar a sua lucratividade. E aí que a prospecção ativa ela é muito interessante, porque você vai identificar um perfil ideal que você quer falar, um fit com a solução que você tem, e aí fazer ele pensar num problema que até então nem ele mesmo tinha se dado por conta. Dentro da prospecção ativa, existem algumas formas da gente fazer. Pense que o nosso público de mecânica, ele, como eu falei, ele não tem tanta maturidade tecnológica assim. O que funciona quando você for prospectar esse pessoal? O WhatsApp, afinal de contas no Brasil ele é o meio de comunicação mais utilizado, seguido de ligações telefônicas, não é o principal, mas é muito útil. E por último, mas não menos importante, visitas presenciais. Esse nosso perfil de cliente, ele ainda gosta muito de visita presencial. Óbvio que numa prospecção você tem que tomar cuidado para não ser invasivo no espaço da pessoa. O que eu faria e o que a gente faz aqui na Bruno? A gente tenta um primeiro contato através do WhatsApp, fazendo com que o cliente, o potencial cliente, na verdade o lead, ele entenda que a Brunin pode solucionar uma dor que ele nem mesmo identificou ainda. Através disso, a gente propõe a nossa solução, mostra como isso vai melhorar o processo do dia a dia dele, e tendo uma abertura, aí sim a gente marca uma visita, caso ele for aqui da nossa região. E agora vai um ponto muito interessante. De todas as visitas que a gente faz, cerca de 90% voltam já com o contrato fechado no dia da visita. Então, de olho nisso, pode ser bem interessante para vocês. Bom, beleza, Matheus, tu já explicou um pouquinho ali a respeito de prospecção ativa, mas a passiva, afinal de contas, né? Como que ela se dá? Bom, pessoal, muito através de redes sociais, tá? Então, através do Instagram, com conteúdos informativos ou anúncios patrocinados, direcionando para o público e região que você quer atuar. Se a sua operação ela ainda é muito pequena, você não conta com um time comercial, se é você um sócio que toca uma operação, eu sugiro, num primeiro momento, a investir na prospecção ativa. Depois que o seu setor comercial ele estiver melhor estruturado, mais robusto, que dê conta da geração de demanda que a empresa ela pode vir a trazer, aí sim você pode começar a investir na prospecção passiva, no inbound, nos anúncios, etc. Mas isso não quer dizer que você não precise ou não deva gerar conteúdo para suas redes sociais, tá? Tudo que for orgânico é bem-vindo. Bom, voltando para a prospecção ativa, que eu acho que é o mais interessante para esse nosso papo de hoje, como o intuito da parceria ela ser algo bem regional, vocês terem a proximidade com o cliente de vocês, existem algumas formas de vocês acharem esse perfil de cliente ideal com que a gente orienta vocês a falarem. Uma delas que funciona muito bem é através do Google Maps, ou seja, uma pesquisa básica lá, oficina mecânica, ele vai te trazer as principais perto da tua localidade. Normalmente isso já vai vir com número de WhatsApp ou de telefone atualizado, endereço atualizado, então ela é uma ótima fonte para você captar os dados e fazer contato. Lembrando, LGPD aqui não se aplica, afinal são dados públicos e a gente está falando de empresa para empresa. Eu começaria por aí. Depois, uma V2 disso seria através de Instagram, também pegando ali oficinas da região, e por último, uma forma mais complexa e completa, é assinar alguma empresa que forneça listas dessas empresas para vocês. Então você vai pesquisar lá pelo KNAI que você quer trabalhar, a região que você quer trabalhar, e a empresa, como a empresa aqui, por exemplo, ela pode disponibilizar uma lista bem completa e também atualizada para você trabalhar a prospecção ativa desses potenciais clientes. Bom, eu acabei de falar que a prospecção ativa ela vai ser muito interessante para você. Existe uma metodologia de prospecção ativa que ela não é voltada só para o cliente final. Você pode também prospectar pessoas ou empresas que vão indicar o seu serviço. Pensa comigo, a gente está falando de oficina mecânica, certo? Contadores podem ser uma ótima fonte de indicações e você pode muito bem prospectar contabilidade. Afinal de contas, o que uma contabilidade quer no final do dia é que você solucione a dor dela, o problema dela. E nisso o nosso sistema soluciona bastante, viu? A gente vai facilitar muito o dia a dia a vida do contador e ele pode ser um ótimo promotor do nosso serviço. Então foque nisso, pode valer a pena. Uma segunda fonte de prospecção para essa questão de indicações é autopeças. Afinal de contas, também pensa comigo, o atendente da autopeça ele fala com inúmeras mecânicas, ele sabe quem é organizado, ele sabe quem é desorganizado e a gente tem um produto certo para organizar uma oficina. Bom, fechou. A teoria tá lindo, né?
mas eu preciso também explicar um pouquinho da prática para vocês. Como eu falei, a principal meio de comunicação para uma prospecção, que pode se dar por multicanais, né? Vamos relembrar: WhatsApp, ligação e visita. Mas sempre comece pelo WhatsApp, ele é menos invasivo e a taxa de resposta é melhor. O que a gente faz aqui na Bruning e que eu oriento vocês a fazerem também? Uma cadência controlada de contatos. Pensa comigo que prospecção ela não é sobre volume, não é sobre você ou sua equipe comercial disparar 5 mil, 10 mil, 15 mil mensagens por mês. Ninguém gosta de spam. Eu não gosto e acredito que você também não. O ideal aqui é a gente disponibilizar uma lista de contatos atualizada, muito dentro e alinhada com o nosso perfil, e o seu vendedor, o seu time comercial ou até mesmo você, trabalhar isso com uma cadência. Por exemplo, um WhatsApp no dia 1, um novo WhatsApp no dia 3, um conteúdo informativo no dia 5, um último WhatsApp no dia 7. Pontos de contato e vários pontos de contato, eles reforçam o nosso interesse genuíno em ajudar aquele potencial cliente na solução de alguma dor, e ele também reforça que a gente não está mandando o spam adoidado, que ele não é só mais um número numa lista que a gente tirou de algum lugar. Ali mostra um pouco mais de comprometimento, de atenção e sendo cuidadoso aos detalhes. Aqui cadência importa e importa muito. Geralmente é lá pelo terceiro ou quarto contato que o cliente ele vai te dar alguma abertura para conversar. Bom, depois a gente vai disponibilizar aqui no portal do parceiro todo o nosso manual comercial. Ali vão ter scripts que a gente utiliza em prospecção, cadências de contato, scripts de ligação, framework, metodologia, vai estar tudo bem mastigadinho para vocês. Mas um ponto que eu quero reforçar muito nessa aula é realmente sobre cadência, tá? Ah, Matheus, então quer dizer que se eu tenho uma semana ali, eu vou mandar contato todo dia, isso vai mostrar preocupação com lead, certo? Não, isso só vai mostrar que você está sendo chato, tá? O ideal é a gente espaçar esses contatos e mesclar multicanais. Primeiro e segundo contato com o WhatsApp, uma ligação curta, se apresentando, entendendo se faz sentido a conversa. Quando eu falo curta, é curta mesmo, tá? 30, 40 segundos, não passe de 1 minuto. O que a gente quer nessa ligação é captar uma primeira atenção desse lead para que aí sim a gente possa avançar para uma conversa e tentar qualificá-lo. Bom, a gente já falou sobre modelos de prospecção, sobre cadência de contatos, sobre perfil de cliente ideal e por último a gente vai falar sobre metodologia. Afinal de contas, sem estratégia é só um contato em vão. E aqui a gente precisa entrar com uma metodologia, uma estrutura clara, para principalmente que isso seja replicável. Como eu falei, eu não sei como é essa operação aí do outro lado, mas se você é sozinho cuidando no comercial e amanhã ou depois a sua empresa crescer, você tem que ter isso documentado e bem estruturado para quando você for ampliar o seu time comercial, todo mundo falar a mesma língua. Eu gosto de usar uma analogia com meus times que é a seguinte: eu sei que cada um vai fazer de um jeito, mas eu não quero que o meu time ele seja a banda do Chaves, cada um tocando um ritmo. Eu quero que eles sejam o Beatles. Eu posso ter um baterista, um guitarrista, um baixista, mas no final do dia todos estão tocando em sintonia. Bom, e sobre a estrutura, a que eu mais digo para vocês utilizarem, que é a que utilizamos aqui na Bruning e dá muito certo, é a chamada BANT, ou BANT, que é um acrônimo de letras em inglês, mas que traduzida para o português funciona muito bem, tá? O B de budget, né, ou orçamento. Então, ali nos primeiros minutos de conversa, segundos, você já vai entender se o interlocutor com que você está falando, se ele tem orçamento para pagar a sua solução. O segundo é o A de autoridade. Então, você vai construir autoridade frente à sua solução. Depois vem o T de necessidade. Ou seja, você identificou se ele tem orçamento disponível para investir, você trouxe autoridade para a sua solução e por último você vai identificar se ele tem uma necessidade que o teu sistema ele consiga resolver. Bom, essa é a parte mais simples. Se ele tem uma oficina mecânica, eu tenho um sistema de gestão que simplifica a vida dele, então com certeza ele tem alguma necessidade para contratar o meu serviço. E por último é o T, que é o tempo. Afinal de contas, não adianta só a gente entender que ele tem dinheiro, construir autoridade com o cliente, entender a necessidade dele, se ele só pensa em contratar um sistema daqui a 1 ano. Então, você fazendo todos esses passos, entendendo todos esses pontos, você consegue entender se aquele lead que você está prospectando, ele é uma oportunidade real ou não. Por último, eu quero deixar aqui uma regra clara para você ou para o seu time de vendas. Em toda prospecção, você precisa e deve falar com o dono. No final do dia, é ele que entende a dor do negócio, é ele que entende a necessidade e, principalmente, é ele que assina o cheque. Bom, espero que essa primeira aula tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais do conceito de prospecção
e que sirva de auxílio para que vocês consigam ainda mais clientes.